Olá, irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nesse domingo, quero, nesse momento, nessa abertura de culto, dar aqueles parabéns aos papais da nossa igreja, né? Um feliz Dia dos Pais, a todos esses homens de Deus que diariamente colocam seus joelhos no chão e oram e clamam ao nosso Pai, pedindo proteção para a sua família e guardando a sua casa como um varão aprovado por Deus. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 45, que diz o seguinte, né? Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Essa aqui é uma passagem bíblica muito marcante que relata o momento em que Davi, com toda intrepidez e cheio do Espírito de Deus, parou diante daquele gigante de mais de 3 metros de altura, mais de 3 metros de altura, a Bíblia relata 6 côvados e 1 palmo, o que para nós representaria uns 3 metros, né? Então, com toda aquela armadura que ele possuía e aquela espada, né, pesada, Davi diante dele, né, não temeu, antes ele, com intrepidez e cheio do Espírito de Deus, fez o gigante filisteu se colocar no seu lugar e saber que quem estava protegendo e quem estava liderando o povo de Israel era o Senhor dos Exércitos, né, o nosso Deus. Então eu compartilho com os amados para que, diante das adversidades, diante dos problemas, que nós não desfaleçamos, né? E que tenhamos intrepidez, assim como teve Davi. Que sejamos intrépidos como Davi, que sejamos ousados como ele, e que possamos encarar os desafios sem olhar como o homem vê, né? Mas sim com os olhos de Deus, sabendo que Deus é maior do que todas as coisas e tudo aquilo que possa tentar nos afligir. Né? Assim como essa pandemia que hoje nós estamos também enfrentando como um gigante, né? Muitas pessoas amedrontadas, mas nós temos o Senhor dos Exércitos conosco. Não que sejamos levianos, né? Assim como Davi, por exemplo, poderia ter sido interpretado como um leviano, né? Mas antes de mais nada, ele sabia quem ele servia e quem estava protegendo. E assim também devemos nos comportar, né? Que Deus abençoe a cada um. Abençoado seja o domingo de todos nós, nossas famílias, e mais uma vez um feliz Dia dos Pais para todos. Papais, fiquem com Deus, famílias amadas, amamos vocês, Deus abençoe. Amém. Buenas aos irmãos gaúchos e aos demais, uma boa noite. E a todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à mensagem desta noite orando e depois da oração lendo a palavra para a meditação. Senhor, nós te louvamos e glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos mais uma vez, mesmo que através, ó Deus, deste instrumento que o Senhor nos dá, a internet, para nós, ó Deus amado, meditarmos na Tua Palavra nesta noite como povo Teu, como Teus servos, Teus filhos, Igreja do Senhor, que vem à Tua presença para prestar-te culto. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco e tem nos sustentado nas Tuas mãos e glorificado o Teu nome através das nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito tenha toda a liberdade em nossos corações, falando-nos da Tua Palavra e ensinando-nos a andar nos Teus caminhos, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias na carta à igreja hebreia, ou seja, Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante, onde está escrito assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho.
Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ainda no Salmo 39, versículo 7, está escrito assim: agora, pois, Senhor, que espero eu, a minha esperança está em Ti. E logo o livro de Jó, falando, ele diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O salmista, ainda no Salmo 62, ele diz: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. 1 Coríntios, agora no Novo Testamento, nos fala da seguinte forma, no capítulo 13, versículo 11: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior deles é o amor. Queremos, amados, falar a vocês nesta noite, prestando culto a Deus através da meditação na sua palavra, sobre 3 elementos que Deus requer de nós. Esse é o tema da mensagem desta noite, em que nós queremos conversar com vocês, trazendo uma palavra para nós refletirmos e podermos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro elemento que nós queremos discorrer é sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quando se fala em fé, logo vem à nossa mente um novo nascimento, a conversão a Cristo. Porque o novo nascimento, a conversão a Jesus Cristo, é decorrente da fé. Nós cremos que o ato realizado na cruz do Calvário, quando ele foi levado pelos homens daquela época, ele estava sendo levado por todo homem, de toda a terra, de todos os tempos, para salvar aqueles que creem, aqueles que têm a fé de que o derramar do seu sangue na cruz do Calvário, e após os seus 3 dias após o seu sepultamento, ele ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida.
dizendo que ele vive e que porque ele vive, nós também poderemos viver. Então, fé é crer em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Quando se fala em fé, amados, está falando em confiança. Nós estamos dizendo, eu confio na palavra do Senhor, eu confio nas suas promessas, eu confio de que Ele fez, por amor a mim, tudo o que era necessário, e que os meus pecados foram pagos, o preço dos meus pecados foram pagos lá na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus. Então, é confiança, a fé é confiança naquilo que Deus fez, porque nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e um morto não pode fazer nada. Então nós não poderíamos fazer nada, tinha que ser Deus agindo e nós crendo de que esta ação de Deus era o suficiente para a nossa salvação, era a graça de Deus. Fé é certeza, eu estou certo de que a palavra de Deus está correta, ela está certa. As promessas de Deus são promessas feitas por um Deus que cumpre toda a promessa de Deus. Fé é crer no impossível. A Bíblia diz que para Deus não há impossíveis. Deus é capaz de fazer todas as coisas. Deus tem os seus decretos, os quais nós ouvimos e seguimos. E Ele nos deu o manual, a sua palavra escrita, que nós chamamos de Bíblia, em que ela afirma com todas as letras que Deus tem um plano e os seus planos não poderão ser frustrados. Então isso é fé. Nós só podemos agradar a Deus tendo fé de que Ele realizou a sua obra por amor a nós. Amados, a Bíblia nos informa de que, e nos ensina de que pela fé os antepassados andaram firmes na fé. Diz que Enoque foi transladado sem ver a morte, porque ele andava com Deus e tinha fé. Nós encontramos que a Bíblia dizendo que pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Nós vemos aqui que o elemento inicial e um dos principais alicerces da vida cristã é a fé. Mas eu gostaria de falar sobre um outro elemento que Deus requer de nós, é a esperança. Salmo 119, 49 diz: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Romanos 8, 25 diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Quando a gente fala em esperança, a gente fala em perseverança, a gente fala em permanência, em paciência. Nós vivemos sobre uma promessa de Deus, que é a promessa da vida eterna. Nós esperamos ainda um porvir. Acreditamos que a morte não é o fim, mas sim
o início da eternidade. E para que nós, tendo fé, como nós falamos no primeiro ponto, possamos ter esperança, nós temos que ter paciência e esperar o dia do Senhor. Nós pregamos, faz parte inclusive da doutrina da fé cristã, de que Jesus Cristo vai voltar. Ele fez uma promessa de que voltaria, de que estaria permanentemente conosco como sua igreja. Interessante que lá na ressurreição, quando as mulheres foram ao sepulcro para, quem sabe, ali continuar fazendo alguma coisa pelo Senhor que havia morrido, eles ainda estavam meio incrédulos quanto à promessa da ressurreição. Não haviam entendido bem. E quando chegaram lá, encontraram anjos. Um anjo que estava à porta do sepulcro para anunciar que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Depois chegou Pedro e ele adentrou ao sepulcro para ver onde o Senhor estava, e ele só encontrou ali o lençol e encontrou um lenço que estava dobrado. Que significado tinha esse lenço? Esse lenço significava que Jesus iria voltar, pois era a tradição judaica em que o Senhor, quando era servido por seus servos, serviam à mesa para ele se alimentar, ali tinha um lenço, o que nós chamamos de guardanapo, e se o Senhor, quando o Senhor terminava, ele limpava as suas barbas, os seus lábios, com aquele lenço, com aquele guardanapo que havia ao lado. Quando ele limpava, ele amassava, ele mexia com aquele lenço, com aquele guardanapo. O servo, olhando, ele sabia que podia retirar a mesa. Mas se o guardanapo, o lenço, como fala na Bíblia, estivesse dobrado certinho, o Senhor estava dizendo: eu saí, mas vou voltar para continuar me alimentando. O servo não mexia com a mesa posta. O Senhor Jesus, ele deixou o lenço dobrado certinho ali do lado. Ele estava dando um sinal aos discípulos de que ele iria voltar. Essa é a nossa esperança, a esperança da vida eterna, a esperança de que um dia o Senhor vai voltar para nos levar juntamente consigo, como igreja do Senhor. Nós temos a esperança, amados, de que um dia estaremos morando na glória, estaremos lá juntamente com o Senhor, conhecendo cada vez mais a obra do Senhor, conhecendo cada vez mais os planos do Senhor, conhecendo cada vez mais tudo aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Pois nós, pela fé, cremos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor. E temos a esperança, então, da vida eterna. Nós sabemos que Ele voltará. Por isso precisamos entender que esperança significa permanência na fé, significa perseverança na palavra, no ensino da palavra de Deus, significa paciência para chegarmos até lá. Amados,
sabemos que isso o Senhor tem para nós. Por isso, Ele requer que nós continuemos esperando tudo isso que Ele nos prometeu. Esperança nas suas promessas. Porque Ele não é homem para não cumprir. Ele haverá de cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, como nós vimos, a esperança é aquilo que nós temos no nosso coração, acreditando que mesmo que pareça demorado a volta de nosso Senhor Jesus Cristo para nos levar para o seu reino, nós permanecemos crendo de que isto vai acontecer, porque Deus é o Deus daquilo que para o homem é impossível. Mas eu gostaria de falar sobre um terceiro ponto, um terceiro elemento que Deus requer de nós, que é o amor. O apóstolo Paulo, quando fala em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele termina dizendo que a fé, a esperança e o amor, desses três, o maior é o amor. Primeiro, o amor, quando o Senhor Jesus Cristo perguntaram a ele, dizendo: Senhor, qual é o maior mandamento? Ele disse: o maior mandamento são dois. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ou seja, amar a Deus acima do dinheiro, acima da família. Amar a Deus mais do que amar os seus filhos. Amar a Deus mais do que amar a sua mulher. Isso não significa que eu agora vou relegar a minha família a um segundo plano. Mas entre a minha família e Deus, eu continuo com Deus amando firmemente, porque Ele me ensina a amar a minha família. Então, amados, amar a Deus significa eu estar disposto a tudo para que o nome de Deus seja glorificado através da minha vida. Os apóstolos ou os discípulos, quando estavam se tornando apóstolos, eles sofreram represálias da instituição do governo daquela época. Alguns foram presos, foram perseguidos, e certa feita eles foram levados perante os homens da lei. Chegando lá, receberam o conselho que não mais falassem no nome daquele que eles haviam seguido por 3 anos e que eles tinham visto ser crucificado e que agora estavam crendo e vendo e experimentando a ressurreição. Eles disseram: não fale mais. Eles disseram: importa obedecer a Deus do que os homens. Nós vamos continuar falando, nós vamos continuar pregando, nós vamos continuar anunciando, porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Então, a Bíblia nos ensina que o maior dos mandamentos é o amor, amando a Deus de todo o nosso coração. E segundo nós vemos também na palavra de Deus, é que amar ao Senhor Jesus Cristo disse: amar ao próximo como a você mesmo. Amar ao próximo como ele é. Isso não significa que eu devo
comungar com os seus pecados. Não. Eu, por amor, eu devo apontar os seus pecados e mostrar a ele a solução que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O mundo entende essa questão um pouco de forma errada. O mundo ele se equivoca quando se fala em amor. Ele confunde amor com sexo. Ele confunde o amor com o pecado. Não entende que pecado é pecado e amar significa também eu estar exortando, mostrando o pecado e dizendo que a solução está em Jesus. Então, amados, nós precisamos entender de que o amor é a essência do Evangelho. Um amor de forma correta, um amor de maneira certa, isso é o amor. Então, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entendendo que para crescermos, estes elementos são indispensáveis: a fé, a esperança e o amor. E precisamos aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando eu estou exortando alguém, quando eu estou ensinando alguém a verdade do Evangelho, eu estou demonstrando o amor, porque eu quero ver ele no caminho da salvação. Eu quero ver ele caminhando com Deus, andando com Deus. Nós precisamos crescer. Nós precisamos amadurecer na nossa fé, viver a nossa esperança e expressarmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ao próximo, amando como ele é, sabendo que ele precisa passar por um novo nascimento, por uma conversão ao Senhor Jesus Cristo. E amando a Deus acima de tudo aquilo que nós possamos imaginar. Deus em primeiro lugar. Deus deve ser aquela pessoa que nós não nos cansamos de andar com Ele dia e noite, noite e dia. Porque nós temos os elementos que Ele nos dá, que é a oração, a palavra de Deus e a comunhão uns com os outros, expressando o amor de Cristo a cada um, a cada coração. Que Deus assim nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, nos dando da sua paz, nos dando da sua alegria, e que nós possamos entender que ainda há muito o que conhecer desse Deus tão maravilhoso. Há muito para nós crescermos ainda na nossa fé, vivendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, amando o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus. Que assim Deus nos abençoe e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê da sua paz, e que possamos viver uma vida abençoada, cheia de graça e verdade, na paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti em oração, certos de que, ó Deus, o Senhor é um Deus que faz a Tua vontade em nossas vidas. Nós não mudamos, ó Deus, a Tua vontade através das nossas orações, mas as nossas orações nos ensinam
a viver uma vida plena de comunhão contigo e nos aproxima de ti. Por isso é em nome de Jesus que nós nos achegamos a ti, ó Deus, e pedimos que o Senhor abençoe com esta palavra tão simples, mas tão verdadeira, ó Deus, porque ela vem da tua palavra, a Bíblia Sagrada. Que nós possamos, ó Deus, ensinados por ela, andarmos contigo e crescermos no conhecimento do Senhor. Queremos, ó Deus amado, experimentar da tua bondade, do teu amor, ó Deus, do agir do teu Espírito nos nossos corações, nos levando, ó Deus, a experiências novas e maravilhosas, experiências estas que venham dar crescimento e maturidade a todos nós. Pois nós oramos, ó Deus amado, agradecidos no nome de Jesus, o teu Filho, pedindo que o Senhor conduza os nossos passos, ó Deus, e nos faça prosperarmos espiritualmente, nos faça prosperar em todas as áreas da nossa vida, para a glória e honra do teu nome, pois é em nome de Jesus que nós fazemos esta oração. Amém.